Boa noite, Joel. Nós vamos apresentar sobre o capítulo 7 e 8 do livro O Verdadeiro Poder, do Falcone. Eu sou o Bruno, a outra integrante do grupo é a Mariana. Na verdade, são quatro integrantes, mas os outros dois resolveram não apresentar de última hora, e isso acabou prejudicando a gente. E a gente queria apresentar mesmo assim, então nós vamos apresentar as partes que a gente separou, que era para a gente apresentar normalmente, e é isso. Então, a primeira parte do capítulo 7 fala de como envolver as pessoas na análise. E a prática da solução de problemas, ela não é nada simples quando a gente aborda ela sobre o ponto de vista da organização das pessoas que vão participar. E principalmente quando a gente fala em participação, sempre vem a pergunta: como que a gente participa? Sempre os funcionários ou colaboradores fazem essa pergunta. E uma das maiores dificuldades na análise é conseguir a contribuição dessas pessoas. Isso ocorre por várias razões, e eu vou falar algumas delas. A primeira é que o analista, às vezes, não tem autoridade para convocar as pessoas. Talvez esse analista pode ser um consultor, ou talvez ele pode ser uma pessoa mais baixa na hierarquia da empresa, e tem dificuldade nisso. A segunda é que as pessoas não têm interesse próprio naquele problema em questão, pode não ser função delas, pode não ser uma função do cargo delas ou alguma coisa do tipo. E a terceira é que, quando concordam em participar, é uma dificuldade juntar todas em uma só data, em uma só hora em algum local. Algumas pessoas elas não podem ir, é muito difícil hoje em dia você poder ali organizar e que todo mundo participe de alguma coisa no mesmo horário. E a quarta são que, quando todos estão juntos, é uma dificuldade entender o estágio em que está a análise. O analista não consegue comunicar com essas pessoas. O Clark, o autor Clark, ele desenvolveu uma abordagem centrada no alvo. Que essa abordagem consiste em fazer todas as partes interessadas na solução do problema participarem nesse processo de análise. E o principal objetivo dessa abordagem criar uma rede de pessoas que possam colaborar na solução do problema e construir um quadro cada vez mais preciso daquele alvo que a gente tem em mente. Nessa imagem, a gente pode analisar que o alvo é a abordagem central e nele existem dois ciclos, o ciclo de participação e o ciclo de análise. No ciclo de participação, ele começa com a discussão da análise, depois o realinhamento do problema e depois eles vão para a necessidade de novas informações. Já no ciclo da análise, ele começa com a análise em si, eles têm novas lacunas ali, de novas necessidades, depois de conhecer outras coisas, outras informações, a coleta das novas informações sobre essa análise e uma nova informação analisada. E para isso, a gente pode fazer várias reuniões ao longo desse período de análise, para desenvolver ali qual é esse problema realmente. E essas reuniões têm dois objetivos. O primeiro desses objetivos é atualizar os participantes quanto ao estado atual de conhecimento sobre o alvo resultante do processo de análise, o status das pendências, seus resultados e dificuldades, e nesse ponto o processo de comunicação pode ser limitante. Eles não conversarem ali com o analista ou algo do tipo. E fornecer sugestões de análise execuíveis que já foram percebidas no processo de análise. A segunda aí é rediscutir com todos esses participantes o processo de análise, o contorno do alvo e receber dos participantes novas ideias e necessidades de novas informações e novas análises. Bom, essa participação é organizada das partes interessadas, na verdade, né? E as partes interessadas podem ser várias pessoas. E elas têm dois aspectos positivos, além dos já mencionados. O primeiro é o excesso de informações. Essa forma aí, ela evita o excesso de informação, que na verdade é uma coisa que pode causar ali um tempo a mais ali no processo de análise, informações diferentes, informações errôneas, etc. E a segunda dela é a demanda por detalhes, que essa nova abordagem supre, porque um processo de análise ele requer muito detalhe diferente de várias pessoas.
E um outro fato é que o grupo de pessoas não é necessariamente fixo, e novos elementos podem ser incorporados na medida da necessidade. O que que isso significa? Como foi mostrado no slide passado, esse processo de análise ele não é linear, ele é um ciclo, na verdade, né? Onde podem ser feitas novas análises com informações diferentes. No final do capítulo 7, o Falcone fala sobre a importância de uma boa apresentação. Ele fala que uma boa apresentação é a diferença entre a vitória e o fracasso. Por que ele fala isso? A forma que um gestor se comunica faz total diferença no sucesso dele. E ele também diz que o que deve se ter numa apresentação? Um bom roteiro, ou seja, o gestor deve previamente escrever o que ele vai falar, para ele não ficar perdido. Possuir uma boa comunicação, porque se ele não tiver uma boa oratória, não prender o público, ele não vai conseguir fazer uma boa apresentação. E ter uma ideia que prenda o público, né? Não adianta nada ele chegar lá, falar muito bem, mas não ter uma ideia que seja satisfatória. E ele fala alguns pontos que devem ser evitados para se ter uma boa apresentação. Ele fala muito sobre o excesso de slides, para a apresentação não ficar cansativa, o excesso de informação, para a apresentação não ficar muito poluída, e também sobre slides confusos que podem acabar atrapalhando na compreensão do público. Ele cita alguns outros, como letras pretas sobre o azul e vermelho, o tamanho da letra, também falar com veracidade, entre outros. Pode passar. Após o final do capítulo 7, entramos no capítulo 8, e Falcone fala que a mudança é normal. Uma empresa passa por diversas mudanças e cabe a ela se adaptar a essas mudanças, porque se a empresa não conseguir se adaptar, ela vai ficar para trás e ela vai acabar falindo, fechando. Então, que fala que uma organização vive em um mundo de constantes mudanças, seus gestores devem estar preparados para isso. A organização é um sistema que deve se adaptar continuamente aos outros sistemas que também mudam em torno de si. Ou seja, ela não deve se adaptar apenas às mudanças dela própria, mas o que está no seu entorno, como, por exemplo, a emissão de novas leis pelo governo, leis que regulamentam, novas tecnologias, podem ser desenvolvidas pela concorrência, ela pode ficar para trás, novos materiais, a mudança de preço das matérias-primas, o aumento do capital e as exigências mesmo do mercado. O movimento de melhorias dentro da organização deve ser visto de uma forma adaptativa, quando apenas reage às mudanças em sua volta, ou agressiva, quando ela mesma provoca essas mudanças e se antecipa. Então, é muito importante a empresa se adaptar para não ficar para trás. Pode passar. Após sabermos disso, passamos para os mecanismos de melhorias. Falcone cita 2 mecanismos de melhorias: as melhores práticas e os projetos especiais. O que são as melhores práticas? É o exercício de repetir, nos vários departamentos, uma melhor prática existente na organização ou copiada de uma ou outra. Muito embora esse mecanismo de melhorias possa parecer mais simples, não é fácil de difundir uma boa prática, principalmente como uma organização é muito grande. Esse mecanismo será muito facilitado em organizações que têm um bom sistema de padronização e disciplina operacional difundida, ou seja, um bom gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Temos também os projetos especiais, que é o exercício de atacar os problemas difíceis da organização, utilizando todos os recursos da análise de sistemas. Este é também o reino da inovação. Essa prática deve ser conduzida preferencialmente por pessoas preparadas para tal, e que sejam capazes de utilizar os recursos existentes e modelos apropriados a cada caso. Falcone também fala a importância dos planos de ação e a importância da análise. E ele fala também para o gestor conduzir essa análise e pedir para que os funcionários levem todas as reuniões. Mesmo que as reuniões fiquem extensas, essa análise vai trazer boas discussões e vai ser muito proveitosa para a companhia. Pode passar. Aqui a gente tem
o modelo de melhores práticas e o modelo de projetos especiais. Aqui também fala 2 comentários sobre esses modelos, que uma empresa deve iniciar seus esforços de melhoria sempre pela adoção de melhores práticas primeiro. Porém, entendendo que o que foi uma prática ontem pode não ser em outro contexto. Copiar uma prática tem o mesmo valor que inventar algo novo, pois o que interessa é o resultado que decorre do esforço. Depois de certo tempo, os 2 mecanismos devem ser conduzidos simultaneamente em toda a empresa. Pode passar. É isso, Joel. Essa foi a minha parte do Bruno. Infelizmente, os outros não contribuíram para esse trabalho. Então, a gente está apresentando só as nossas partes. As outras partes do final do capítulo 8 eram dos 2 outros integrantes. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção.